Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Excel básico. Nessa aula, vamos trabalhar com um pouquinho de operações matemáticas. Você assistiu na aula passada como criar fórmulas utilizando Excel. Nessa aula, nós vamos começar a escrevê-las. Vamos entender inicialmente as 6 operações matemáticas do Excel. Vamos trabalhar um pouquinho, então, com fórmulas, não com funções. Funções virá na decorrência das próximas aulas. Muito bem. Vamos começar a entender que cada célula é um repositório de dados. Podemos colocar valores nas células e depois trabalhar com esses valores. Vamos colocar aqui alguns valores aleatórios: 10, 20, 50, 99 e 55. Vamos aprender agora a primeira operação matemática, utilizando o sinal da somatória. Para realizar uma somatória, você já sabe que qualquer operação matemática no Excel deve começar com o sinal de igual. Então, vamos colocar um sinal de igual para começar a nossa operação matemática. Mas tome cuidado, pois o Excel ele deve ser utilizado como uma ferramenta de planilha eletrônica, não como uma calculadora normal. Observe o que eu vou fazer agora e tente não fazer isso no dia a dia que você for trabalhar com as planilhas. Eu já vou explicar o porquê. Imagine então que eu entendo bastante de Excel, eu vou fazer então essa conta. Veja só, 10 mais 20 mais 50 mais 99 e mais 55. Assim que pressionar o Enter, o resultado de 234 vai ser exibido. Está certo? Está. O resultado está totalmente correto. Não há nenhum erro com o resultado, a não ser que eu tenha digitado algum valor errado aqui na minha fórmula. Mas, se você analisar, ele fez a somatória corretamente. Essa é uma das formas que você deve evitar de utilizar o Excel. Basicamente, nós utilizamos as células para compor as fórmulas e funções. Se nós alterássemos aqui esse valor de 10 para 1000 e pressionarmos o Enter, você vai ver que o Excel não consegue reconhecer na fórmula que criamos essa alteração e não vai fazer o cálculo correto. A somatória de todos esses números aqui não é 234. Por quê? Porque nós fixamos esses valores na nossa fórmula. Então, evite ao máximo utilizar esse tipo de cálculo dentro do seu dia a dia de operação com Excel. Para fazer o cálculo correto, nós vamos utilizar outra forma. Veja só, sinal de igual. Ao invés de digitar o valor, nós vamos utilizar a célula cujo valor está armazenando o valor. Esta célula tem uma referência que nós já vimos nas aulas anteriores também. Toda célula ela é o encontro de uma coluna com uma linha. Então, a célula A1 nada mais é do que o encontro da coluna A com a linha número 1. Você pode digitar a referência, veja só, eu posso escrever A1, que o Excel vai reconhecer automaticamente, como eu posso também clicar sobre a célula durante a construção da minha fórmula, que ele também vai selecioná-la. Ainda há uma outra opção, que eu posso, durante a criação da minha fórmula, subir com a setinha de direções, veja só, ou descer com ela, para que essa região que você percebe que está em destaque possa vir até a célula que eu quero utilizar na minha operação matemática. Note que na fórmula que está na célula A6, o Excel está construindo então a minha fórmula igual a 1. O que eu quero fazer com a célula 1? Eu quero somar com a célula de baixo, com a 2. Então, nós vamos colocar o sinal de mais e vamos clicar agora sobre a célula A2. Outra vantagem do Excel é que ele coloca cores nas referências das células, para que visualmente você possa identificar de onde está vindo a origem do valor que você está usando na sua operação matemática. Bom, eu não quero somar só as duas primeiras células, eu quero somar também a terceira, a quarta e a quinta. Como fazemos? Sinal de mais, vou clicar em A3, sinal de mais, vou clicar em A4, sinal de mais e vou clicar em A5. Note que eu tenho agora uma fórmula de somatória onde eu estou utilizando as 5 células que estão com valores na minha planilha. Preciso colocar o sinal de igual ou o sinal de mais no final? Não, porque eu não preciso nem somar mais nada e, como eu disse anteriormente, o sinal de igual deve vir antes da operação, não depois. Se pressionarmos o Enter, o resultado será exibido, que é de 1224. O resultado, então, de 1224 nada mais é do que a somatória do conteúdo das células que vão de A1 até A5. Se fizermos um ajuste agora nos valores, veja só, ao invés de 1000, se eu digitar aqui 10 e pressionar o Enter, você vai ver que automaticamente o Excel vai recalcular a nossa fórmula, a nossa conta.
234, então, é a somatória das 5 células que estão preenchidas com valores. Outra vantagem, aliás, um cuidado que você deve ter. Ao digitar um valor, veja só, vou digitar 999 e não pressionei o Enter. Enquanto você não pressionar o Enter, o valor não será inserido na sua célula. O resultado totalizador somente será feito quando você pressionar a tecla Enter, e aí a sua fórmula é recalculada. A grande vantagem do Excel é que a cada atualização que você faz em uma célula, ele recalcula todas as células e aonde houver uma fórmula que precise ser calculada, ele vai fazer esse cálculo. Se você bater o olho nestas 6 células, qual é aquela que tem fórmula? Visualmente não dá para saber. Se você pedir para que alguém que não viu a construção dessa planilha te dizer, vai falar não, nenhuma, todas elas têm valores. Somente vamos enxergar o conteúdo de uma célula quando clicamos sobre ela e analisamos a barra de fórmula aqui na parte de cima. Ainda falando sobre a edição, se você clicar sobre a célula ou posicionar o cursor sobre a célula e pressionar a tecla F2, nós vamos abrir a célula para edição e eu poderia fazer correções, pequenas correções aí no nosso código. Essas correções elas são feitas para que você possa corrigir uma referência, por exemplo, se selecionou errada. Outra grande vantagem do Excel é esta aqui, veja só. Eu vou apagar a minha fórmula. Quando você for apagar uma fórmula, não digite uma barra de espaço. Barra de espaço não é vazio. Sempre que você for apagar o conteúdo de uma célula, clique sobre ela e pressione a tecla Delete. Deletando, vamos apagar o conteúdo de uma célula, tá? Sem deixar vestígios. Ela volta a ser uma célula nula, uma célula vazia. Você não precisa necessariamente usar sempre a célula de baixo para fazer o resultado de uma somatória. Você pode colocar o seu resultado em qualquer lugar da sua planilha. Veja só, eu vou colocar aqui. O resultado da somatória é... E vou colocar o resultado aqui, nesta célula de baixo. Para fazer isso, então, antes de escrever a fórmula, eu clico na célula que eu quero, sinal de igual, e vamos lá. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Pressionando o Enter, veremos então o resultado em qualquer célula. Essa é uma falha muito comum de quem usa o Excel. Muitos acreditam que as fórmulas elas devem estar sempre embaixo dos valores que vão ser somados. Não precisa. Nós podemos utilizar aqui exatamente o que? Qualquer célula da minha planilha para apresentar o resultado, inclusive células de outra planilha. Veja só, vou apagar esse conteúdo, vou para Plan 2 e vou colocar aqui o resultado da soma é. Puxa vida, não tem nenhum valor aqui nessa planilha. Como é que eu faço? Sinal de igual, clico na Plan 1 e clico no primeiro valor. Se você notar aqui na parte de cima da tela, toda vez que você fizer isso que eu acabei de fazer, usar células de outra planilha, automaticamente o Excel vai colocar antes da referência da célula o nome da planilha de onde está a origem, de onde veio a informação. Plan 1, sinal de exclamação, significa que essa célula 1 pertence à planilha 1 e não à planilha atual que eu estava lá trabalhando. Então, sinal de mais, vou clicar sobre a célula 2, mais a célula 3, mais a célula 4, mais a célula 5. Se pressionar o Enter, veja só, o resultado vai ser dado também automaticamente. O resultado é 1223, que é a somatória das células que estão na planilha A. Se entrarmos aqui na Plan 1 e trocarmos esse valor, por exemplo, para 5.000, ao pressionar o Enter, será que aquela fórmula foi atualizada? Sim ou não? Sim. Se nós entrarmos lá em Plan 2, você vai ver que o resultado automaticamente mudou. É muito importante que você entenda esses conceitos de referência, porque nós vamos utilizar bastante as referências das células daqui para frente. Se você trabalha com Excel, com certeza você utiliza muito as referências das células. Alguém até pode perguntar, bom, Alessandro, aqui são só 5 valores. Nós fizemos o uso apenas do sinal mais. Mas, e se fossem 10.000 valores para somar? 100.000 valores? Não tem problema. Nós não vamos selecionar muitos valores de forma manual, porque isso induz ao erro. Nós vamos utilizar uma função para isso, que é a função soma, que você já deve até conhecer. Mas vamos com calma.
Vamos fazer os operadores matemáticos primeiro. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui igual a primeira célula mais a segunda, mais a terceira, mais a célula 4, mais a célula 5. Pressionando o Enter, teremos então o resultado. Muito bem, e se eu tivesse mais um valor aqui que eu quisesse somar? Eu vou colocar aqui 1.500. Posso? Claro, veja que forma simples eu vou usar. Vou pressionar a tecla F2. No final da minha fórmula, vou colocar o sinalzinho de mais e vou clicar sobre a célula C1. Vou pressionar o Enter e o resultado então já estará correto. Se essa célula mudar de posição, veja só, se ao invés dessa eu colocar aqui 1.500 e apagar o conteúdo dessa célula, note que a minha fórmula mudou. Por quê? Porque eu escrevi essa fórmula utilizando a célula C1. Mesmo ela estando vazia, veja só, o Excel utiliza essa célula aqui, essa célula na nossa fórmula. Outro truque para você que vai usar o Excel. Quando você estiver no modo de edição, se você quiser trocar a referência de lugar, sem ter que apagar e digitar aqui, por exemplo, B1, pare o mouse exatamente nesta linha da célula que está em destaque, segure o botão esquerdo apertado e puxe essa área de seleção para a próxima célula, aquela que você quer. Pressionando o Enter, nós vamos então ter o ajuste da nossa fórmula feito de forma automática. Muito bem. Outro detalhe, vou criar uma cópia da fórmula, esta fórmula aqui ao lado, para que você possa depois verificar. Na versão 2013 do Excel, nós temos uma função chamada fórmula texto, mas eu não vou ensinar ela agora. Nós vamos fazer pelo método tradicional. Qual é esse método tradicional? Vamos lá. Clico na célula, seleciono toda a fórmula que eu digitei, botão direito e copiar. Você pode também usar a tecla Ctrl C. Na sequência, vamos fechar essa célula clicando em ESC. Vou clicar aqui na célula do lado e eu não posso colar o conteúdo logo na sequência. Eu tenho que colocar aqui a aspa simples e pressionar o botão colar, né, Ctrl V, ou botão direito colar. Mas por que deu certo? Por que eu tenho que colocar essa aspa simples? Eu tenho que colocar a aspa simples porque tudo aquilo que eu coloco na frente das aspas, como eu já falei para vocês anteriormente, transforma o texto, a fórmula em texto, então fica mais fácil de visualizá-la. Se eu tivesse simplesmente, veja só, colado a nossa fórmula, eu vou clicar aqui em colar, você vai ver que a mesma operação matemática vai ser feita. Você vai entender isso quando eu começar a explicar cópia e colagem de dados no Excel. Então, vou colocar aqui aspas simples, vou colar e pressionar a tecla Enter. Não há segredo para fazer a conta de subtração. A conta de subtração também é muito simples, veja só. Digamos que você tem lá um salário de R$ 1.980 e precisa pagar, sei lá, R$ 477 de despesas. Vamos identificar o que é o conteúdo aqui. Salário e nós vamos colocar aqui de despesas. Quanto vai me sobrar? Para fazer contas de subtração, veja só, sinal de igual. Lembre-se, isso é obrigatório para todas as suas fórmulas. Vou pegar o valor do meu salário, que é o principal, clicando na célula D1, viram como é fácil? Menos, sinalzinho de menos, a célula D2. Comece a ler as fórmulas do jeito que eu estou fazendo. D1, D2, A1, A2, A3, para que você possa se referenciar às células no Excel usando a sua própria referência, não o valor que está nela contida, pois o valor pode mudar. Se pressionar a tecla Enter, você vai ver então que vai sobrar do salário R$ 1.503. Ah, se o salário aumentar, eu posso vir até aqui e digitar 2007 e dar um Enter, que automaticamente a minha operação matemática vai ser refeita com sucesso. Perceberam como é simples? Bom, só para uma dica rápida, esses valores aqui são moedas, né? São referências em reais. Eu posso selecionar essas células, você já viu como selecionar nas nossas aulas anteriores, e existem alguns botões aqui na galeria Número, que permitem a formatação de valores. Esse primeiro botão aqui é chamado de formato de número de contabilização. Não é bem o formato moeda, mas ele vai servir por enquanto. Basta clicar uma vez nesse botão que você vai ver que o símbolo monetário vai ser exibido na frente dos valores.
Fizemos rapidamente a formatação das células para o valor monetário. Essas células aqui, se eu quisesse identificar as casas decimais e aquele pontinho que separa o milhar, eu poderia ter selecionado todos esses valores e clicado neste botão aqui que é chamado de separador de milhar. Um clique sobre ele, veja só, nós vamos colocar a pontuação correta, facilitando a leitura de grandes números. Muito bem, por enquanto é só. Veja que nós fizemos agora, aprendemos a fazer as contas de mais e de menos, ou soma e subtração. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a divisão e a multiplicação. Perceba que o processo é bem simples, não há dificuldade em fazer esse tipo de operação matemática usando Excel. Espero que você tenha gostado dessa aula. Você percebeu que fazer operações matemáticas no Excel é bem simples. Basta começar com o sinal de igual e usar as referências das células. Se o conteúdo das células forem mudadas, automaticamente o conteúdo será alterado também. Espero que tenha gostado dessa aula. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!